Olá pessoal, meu nome é Celso, faço parte da equipe de trabalhadores do CEL, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o título O Poder da Fé e o Pensamento Positivo. Estaremos baseados essa conversa no capítulo 19, que fala sobre a fé que remove montanhas. E vou ler um trechinho do nosso Evangelho para que a gente possa entrar no assunto e ter ideia do que será falado. Então, o nosso item que eu vou ler é o Poder da Fé, que diz o seguinte: Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tem piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traz o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus, em particular eles lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-te daqui para lá, e ela transportaria, e nada seria impossível a vocês. Quem fez essa anotação foi o evangelista Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 19. Uma coisa que nos chama a atenção nessa leitura é que Jesus nos fala em remover as montanhas, né? A gente sabe que o Evangelho, que tem mais de 2000 anos, né, as palavras de Jesus então nos ensinava, ele dava suas lições através desses ensinamentos, através de simbolismo. Então a gente tem que pegar e fazer uma reflexão sempre que Jesus nos falava alguma coisa, para que a gente possa entender e não ler o texto somente literalmente, né? Então, quando Jesus fala em remover as montanhas, né? Claro que a gente não pode remover uma montanha daqui para lá, e não era esse o sentido que Jesus queria dizer. E sim, remover as montanhas queria dizer que a gente pode, através da nossa fé, remover os maiores problemas que nós tenhamos, né? Seja eles uma doença, um problema financeiro, desavença, brigas, qualquer um dos problemas que a gente tenha, desde que a gente tenha fé, a gente pode retirar da nossa vida essas coisas que não são tão boas, né? Mas para isso, muitas vezes, a gente ouve muitas pessoas falar: tem que ter fé, porque a fé é acreditar em Deus, e eu tenho fé, né? Mas muitas vezes, a maioria das pessoas não sabem exatamente o que significa, o que é ter fé, né? E qual o momento em que a gente tem a fé, né? Então é isso que a gente pretende aqui esclarecer um pouquinho, né? Que o assunto ele é bastante extenso, né? Mas a gente vai colocar algumas coisas aqui. Então, em primeiro lugar, a fé é diferente de acreditar, né? Acreditar, eu posso dizer assim: amanhã eu acredito que amanhã vai chover, e amanhã amanhece com sol. Então, a fé não é simplesmente acreditar. Eu acredito em Deus. Seria muito fácil a gente pegar e jogar as nossas coisas para Deus e dizer assim: eu acredito em Deus, eu tenho fé e agora eu vou aguardar aquilo que eu quero, né? E não é bem assim que funciona. Mas o que a gente precisa entender? Que a nossa fé, ele
tem um fator de confiança, uma entrega para com Deus, né? Mas para que a gente tenha essa confiança, essa entrega para Deus, né? A gente tem que entender que muitas coisas a gente precisa fazer a nossa parte para que nós realmente tenhamos a fé verdadeira, né? Uma fé que a gente possa acreditar, que a gente possa confiar naquilo que a gente quer. E juntamente com os nossos pensamentos positivos, né? E hoje em dia a gente sempre se fala, né? A gente tem que ter pensamentos positivos, a gente tem que trocar os pensamentos negativos por um positivo. Claro que a gente não vai conseguir 100% do nosso tempo estar pensando só em coisas boas, né? E na maioria das vezes, o que ocorre hoje é que a gente tenha mais pensamentos negativos do que positivos. Mas quando a gente começa a tomar algumas medidas conosco mesmo, para que a gente comece a ter mais pensamentos positivos, isso aí se torna de uma forma automática e amanhã depois a gente vai ter mais pensamentos positivos com alguns pensamentos negativos, né? Então a gente tem que tomar algumas medidas para que isso a gente ajude a nós mesmos a ter pensamentos positivos, né? E uma das formas é a gente deixar de ler ou de assistir coisas ou programas ou leituras que não nos ajudem, né, a gente ter uma mensagem boa para a gente gravar, né, no nosso cérebro. Então a gente precisa, hoje eu gosto muito de dar esse exemplo, né, que o jornalismo hoje, infelizmente, tá difícil da gente assistir, né, porque a gente só vê desavenças, a gente só vê mortes, assassinatos, acidentes, né? E a gente tem que ver o que é bom pra gente e o que não é bom, né? Para alguns a pessoa gosta ou até sabe separar as coisas, outros não sabem, né? Eu particularmente não assisto mais jornalismo, né? Porque o jornalismo tem 5% de coisas boas, né? A gente tá vendo aí no meio dessa pandemia muitas empresas, muitas pessoas fazendo doações, o que é bonito, só que esse vem junto, né, toda uma gama de informações que não é boa. E no momento em que a gente quer ter um pensamento positivo ou quer, de repente, quando eu estiver passando por um momento em que tem esses pensamentos negativos, a gente queira trocar, muitas vezes a gente não tem um pensamento bom para trocar na hora. Por quê? Porque 90% do que a gente pensa, do que a gente vê, do que a gente assiste, são coisas ruins. Então tem uma certa dificuldade. Mas no momento em que a gente começa a fazer essa troca, né, que a gente começa a ouvir uma boa música, a ler um bom livro, a assistir uns bons programas, que sempre para tudo tem, né? Basta a gente procurar, né? E a fé, para que a gente consiga a ter uma fé, né? Ela tem que ser uma fé que a gente possa entender que aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente quer, seja alcançável, né? Então, tem algumas premissas para que a gente consiga chegar que a gente consiga atingir esse objetivo, né? Uma delas é a gente ter uma relação diária com Deus. Isso é importantíssimo, né? A gente não pode procurar a Deus só naqueles momentos em que a gente está necessitado, né? Naqueles momentos em que a gente, hoje eu peguei uma doença, mas eu confio em Deus, né? Mas e eu tenho uma relação diária com Deus, né? Uma conversa todas as noites, durante o dia. A gente tem que aprender que a nossa relação com Deus é uma conversa nossa mesmo com Ele, né? É a gente poder agradecer por alguém que a gente pôde ajudar, dizer, Deus, obrigado porque eu pude ajudar uma pessoa.
Deus, obrigado porque aquela pessoa viu que eu estava com uma necessidade, seja ela como for, e me ajudou. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Numa oração, a gente sempre deve ter 3 atributos, né? É pedir, agradecer e louvar. Então é o que a gente deve fazer, né? A gente faz os nossos pedidos, faz os nossos agradecimentos e louvar a Deus, né? Louvar por essa natureza linda, maravilhosa que está ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente passa até por uma árvore e não presta atenção de que é uma árvore que traz uma sombra bonita, umas folhas, umas frutas. Então, isso é uma das coisas, né? Que a gente tem que ter uma relação diária, né? Com Deus, que a gente converse mais com Deus, né? Poderá ter alguém que diga assim, não, mas Deus sabe o que eu preciso e o que eu não preciso, né? E eu vou dizer assim, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem que tomar a posição, aquilo que nós queremos, né? E através do nosso livre-arbítrio, nós estamos tomando decisões, né? E nesse caso, a minha decisão é ter uma boa conversa com Deus, é isso. Eu quero palmilhar esse caminho em direção às coisas que Jesus veio aqui nos ensinar, né? Um segundo premissa que eu diria assim, né? A gente precisa de ter, após o pedido, né? A gente tem que ter um tempo, merecimento e a necessidade, né? Tempo por quê? Porque as coisas não acontecem exatamente naquilo. Pedi hoje e amanhã já vai chegar aquilo que eu pedi, aquilo que eu tenho fé de ter, né? Eu confio em Deus e amanhã vai estar resolvido o problema, né? Então, tem que ter um determinado tempo. E esse tempo que a gente sempre fala, né, que é o tempo de Deus, né? Porque Ele sabe o momento correto para as coisas que nos acontecem, né? Merecimento, né? Merecimento. Se a gente, dependendo dos nossos comportamentos, e eu sempre gosto de falar, né, que a gente sempre tem que ter uma moral o mais elevada que nós pudermos, né, que é para a gente sempre estar se conectando com a espiritualidade superior, desde que a gente esteja sempre com a nossa moral boa, elevada, a gente traz para nós espíritos afins. No caso, sempre que a gente está agindo de forma boa, de forma verdadeira, esses espíritos mais elevados é que se juntam a nós e nos ajudam a tomar decisões, a gente através das intuições e tudo mais, né? E também pela necessidade, né? Nem sempre aquilo que a gente pede é o que a gente necessita. Nem sempre, né? Às vezes a gente quer alguma coisa que aquilo no momento não vai fazer sentido para nós, ou vai atrapalhar a nossa encarnação, ele não vai nos ajudar a evoluir espiritualmente, né? Então a gente tem que prestar atenção no tempo, merecimento e na necessidade que nós temos de ter, né, esse pedido que nós estamos fazendo, né? E a gente precisa aguardar o tempo de Deus. E se nós temos a verdadeira fé, se nós pedimos aquilo que nós precisamos, no tempo, se nós temos aquela conversa diária com Deus, que nós nos colocamos à disposição de Deus, com certeza a nossa fé vai ser como Jesus diz ali, né? Que a nossa fé, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente conseguiria realizar tudo aquilo que nós precisamos. Depois de feito tudo isso, a gente precisa o quê? Aguardar os sinais, né? Porque Deus não vai chegar, Celso, tu pediu aquilo e aconteceu assim, assado. Não, não é assim que se realiza, né? Mas Deus manda sinais, né, das coisas que acontecem, seja lá por um sonho ou uma pessoa que a gente menos espera, chega e conversa um assunto que tem tudo a ver com aquilo que a gente pediu, né? Então Deus conversa conosco, Deus nos mostra caminhos de diversas formas, né? Eu conheço uma
uma moça que ela estava se preparando há vários dias ou mês, não sei, para uma festa que ia ter num sábado, né? Quando chegou nas vésperas dessa festa, o que aconteceu, né? Ela sentiu dor de cabeça, sentiu febre, e os pais dela pegaram e levaram ela no médico, né? E ela já foi rezando para que não fosse nada demais. Por quê? Porque ela queria sábado estar disponível para essa festa. Chegando lá, o médico fez alguns exames e tudo e diagnosticou que ela precisaria ficar no hospital para fazer mais exames, né, e ficar no mínimo até segunda-feira lá no hospital, né? Claro que ela ficou super chateada, que não ia poder ir na festa, né? E nessa festa que houve lá, né, deu alguns desentendimentos entre as pessoas, né, e deu até tiroteio e alguém lá, um dos amigos ou não sei quem lá da festa, acabou morrendo, né? E aí depois, claro, isso aí ela me contou tempos depois, né? Ela disse assim, bah, Celso, eu agradeço a Deus porque eu não pude ir naquela festa. E naquele momento lá, naquele momento eu fiquei chateada, até briguei com Deus, né? Ela me contando, né? Então, o tempo de Deus é diferente do tempo da gente, né? E ele nos dá sinais do porquê, né? As coisas acontecem desta forma. Então, a nossa fé, ela é importantíssima, mas não basta a gente simplesmente dizer, eu tenho fé. Não basta simplesmente isso. Jogar para Deus aquilo que nós queremos para nós, né? A gente tem que pedir para Deus, mas fazer a nossa parte, ir atrás. Alguém que está desempregado e pedir para Deus, Deus me arruma um emprego, mas sentar num sofá e ficar lá aguardando que o emprego venha procurar ele, não adianta, né? A gente tem que pedir para Deus, a gente tem que se fortalecer em Deus, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, a gente vai ter que procurar fazer algo que a gente vá em direção para que a nossa fé fique cada vez mais fortalecida e que a gente, dessa forma, a gente pode acreditar, aí sim, confiando que aquilo nós vamos conseguir. Certo, pessoal? Era esse assunto que eu queria conversar com vocês. Eu sei que o tempo é curto, mas pelo menos dá para a gente fazer uma reflexão, né? E a gente continue orando e acreditando e, além do mais, conversando com Deus. Isso é importante. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Abraço.